Desde que nós nos casamos, o meu grande desejo era ter uma família centrada no Evangelho, centrada em Cristo e nos seus ensinamentos. E a gente vem tentando, obviamente tentando por conta das nossas limitações como filhos de Adão, eu e ela. Na verdade, nós gozamos de uma vida pacífica desde o casamento, e todas as vezes que houve alguma rusga entre nós, eu fui a parte culpada. E certamente pedi perdão para ela, e exercitamos o perdão em família. A gente vai falar sobre esse assunto ao longo dessa série. E eu acho que não é mais preciso muita força para convencer ninguém de que vivemos uma enorme crise nas duas pontas desse tema. Nós vivemos uma enorme crise na igreja. A igreja hoje deixou de ser uma comunidade que caiu na graça de todo o povo para ser uma manchete nas páginas policiais de muitos jornais e revistas. E certamente há uma discussão aí, pastor, não é a igreja, é um simulacro da igreja que aparece nas páginas do jornal. Mas o fato é que nós não podemos negar que também vivemos uma crise espiritual, e a nossa decadência como igreja, ela pode ser observada de diversas maneiras. Nós podemos observar essa decadência até mesmo na frequência com que nós nos reunimos na igreja, e podemos estudar essa decadência se quisermos tomar apenas o culto de oração como sendo um elemento de estudo dessa decadência. Na verdade, nós estamos vivendo uma crise na igreja e outra na família. É a combinação perfeita para o caos. Família e igreja, igreja que se cala com respeito ao evangelho aplicável à vida familiar, e família contextualizada muito mais com a cultura decadente e pecaminosa dos nossos dias do que propriamente dito com a cultura do reino. Só nos Estados Unidos, isso é um dado que eu tomei conhecimento essa semana, literalmente a publicação de milhões de títulos, milhões, não são milhares, mas milhões de títulos publicados na área da educação dos filhos, na tentativa de dar resposta aos inúmeros questionamentos sobre casamento, divórcio e criação de filhos hoje em dia. Na verdade, a grande parte da população mundial, e digo isso para a tristeza e vergonha nossa, grande parte dos cristãos não estão conseguindo lidar com os desafios da vida conjugal, segundo o que a palavra de Deus ensina, e sobre esse assunto eu pretendo dar ciência aos irmãos de uma forma mais pormenorizada ao longo também da série, mas também aos desafios que é educar uma criança dentro dos valores do reino de Deus, uma vez que a tecnologia, esse aparelho aqui, vem sendo a desgraça de nossas crianças e de nossos adolescentes. Eu não quero
encher os irmãos com dados de pesquisa, mas isso já saiu do contexto bíblico, do contexto de pregação, do contexto do púlpito, para ser um problema de saúde pública e um problema de descaminho de inúmeros adolescentes e de inúmeras crianças hoje dentro do contexto da vida atual. Parece que o telefone celular se tornou um prolongamento dos nossos cérebros e dos nossos braços, de maneira que não é que a gente despreze a tecnologia, mas é que até para o uso da tecnologia nós precisamos estar centrados no Evangelho para podermos fazer um bom uso dos telefones celulares. Bem, a crise da igreja, que é uma crise que toca mais a meu respeito, porque eu sou um homem da igreja, eu vivo há 43 anos praticamente imersos dentro do contexto do abrir a palavra, divisá-la com pessoas. Primeiramente foi em grupos menores, depois foi junto a um grupo de jovens, e hoje é num contexto maior da igreja, independentemente das faixas etárias, e eu posso lhe garantir que hoje nós estamos vivendo uma vida divorciada do Evangelho. Eu não sei como é que tudo isso vai se fechar na volta de Jesus. Eu não sei como é que tudo isso vai terminar com o juízo final. A única coisa que eu gostaria bem de frisar é que nós precisamos desesperadamente de vivermos uma vida centrada no Evangelho. As pessoas hoje estão perdidas, sem saberem de fato o que fazer, desprezando que tudo já foi feito e oferecido por Deus em Cristo por sua inteira graça. Conhecer a graça de Deus e conhecer a obra de Jesus Cristo na cruz inteiramente é a grande esperança para nós nos salvarmos dessas duas crises que nós estamos enfrentando, uma como cristãos e outra como chefes de famílias, protagonistas como pais dentro do cenário familiar e como players, como atores. Os filhos também estão vivendo sob o desafio de viver uma condição centrada no Evangelho para que esse assunto seja realmente melhor, digamos assim, melhor divisada pelos irmãos. Quanto à crise espiritual, mais uma vez, a que toca a igreja, nós hoje estamos vivendo uma forma deformada de cristianismo que muitos teólogos têm chamado de neopaganismo. Uma nova forma de paganismo, porque o Jesus que muitos de nós interpretamos é um Jesus que está longe daquele Jesus revelado nas páginas do Novo Testamento. É um Jesus que não manda ninguém para o inferno. É um Jesus que é muitas vezes invocado por, digamos, casais homossexuais que querem, de alguma forma, sustentar o seu homossexualismo, dizendo que Deus é amor e que Deus não fará justiça em nenhum momento e não levantará a sua mão em nenhum momento contra pecadores que fizeram uma interpretação equivocada do que é de fato uma família cristã. Então, quanto à crise que nós estamos vivendo,
Hoje é uma nova forma de paganismo, um desprezo ao Evangelho revelado de Jesus, onde nós vamos assimilando trejeitos totalmente estranhos ao ensino de Jesus. Além disso, entronizando uma espécie de humanismo religioso, que vai tomando o nosso coração, que vai tomando o nosso dia a dia, a nossa vida, e com isso nós vamos, em lugar do Evangelho, em lugar dos ensinamentos de Deus, em lugar daquele Deus que se ira contra o pecado, onde Jesus cumpre a sua justiça, e quando os irmãos têm aquela cena do Calvário, aquela cena trágica daquele ser humano que foi embebido em sangue para a nossa salvação, nós precisamos olhar aquilo e olhar aquela cena, o que a ceia tenta resgatar, o que a gente ministrando a ceia tenta relembrar com os irmãos. E a gente tem vivido uma vida, digamos, um pouco mais distante do Evangelho. Isto vem gerando uma espécie de gente na igreja, que está na igreja, mas que ignora o Evangelho. Estão na igreja, lógico, eles participam do culto, do rito. O rito não é difícil, não é, irmão, dominar. Com algumas semanas você já domina o rito. Você sabe que tem uma leitura inicial das Escrituras, depois nós seguimos alguns cânticos, alguns que a gente entende, outros a gente não entende tanto, mas canta, algumas orações, uma pregação da palavra de Deus e uma bênção final, e nós somos dispersos para a nossa casa. Mas nós temos vivido sob o desafio de olhar para o Evangelho e não ignorá-lo. Mas diante dessa ignorância ao Evangelho, misture isso ao casamento, misture isso à criação e educação de filhos, e você terá o perfeito caos. E são caos não somente na comunidade, são caos que tocam a comunidade e uma multiplicidade de lares, de membros da igreja, porque a gente corre para a igreja para a gente se safar da danação eterna, a gente corre para a igreja para se safar dos problemas normais que nós temos, e imaginamos que o Evangelho se resume a isso, quando na verdade isso é apenas, digamos, o lado mais coreográfico da fé. A verdade é que a fé mesmo é a fé quando a gente se firma no Evangelho de Cristo e que dá ao Evangelho um cenário, uma posição de relevância à nossa vida, até mesmo no sentido de gerar temor ao nosso coração, porque também é parte do Evangelho que aquele que não for encontrado escrito no livro da vida morrerá eternamente. Porque tudo isso eu estou dizendo aos irmãos, porque na verdade a grande diferença que é feita na vida de um pecador, de um filho de Adão, é Cristo. A sua obra redentora e os seus ensinamentos. Você está aqui, está me ouvindo, mas você pode se perder ao longo do caminho, simplesmente ouvindo, mas não dando ouvidos. Digamos, seria ouvindo, mas não escutando, ou escutando, mas não ouvindo de fato, trazendo para dentro do seu coração a mensagem do Evangelho. John MacArthur, em um excelente livro intitulado Pais Sábios e Filhos Brilhantes, que todos nós deveríamos ler, eu já li, e tomei e retirei algumas notas desse livro, e uma delas é essa, onde o
o já idoso, mas célebre pastor batista, lá nos Estados Unidos, da Grace Community, ele diz: procurei livros sobre criação de filhos em uma livraria cristã. Testemunho dele. Havia muitas opções, mas notei que eles estão recheados de expressões como o senso de autoestima do seu filho, a propensão ao pensamento egoísta, o transtorno do déficit de atenção e assim por diante. Todos esses assuntos são assuntos importantes, são assuntos relevantes. Eu não digo que os pais não deveriam ler sobre o senso de autoestima de um filho, para que entendam que crianças precisam ser estimuladas e não esmagadas com afirmações de qualquer cunho que venha a colocá-los de modo desencorajado para a vida. A propensão de um pensamento egoísta, o transtorno do déficit de atenção, quando tantas crianças estão sofrendo com isso nos dias atuais, e isso coloque-se na conta de que os pais estão deixando para ter filhos muito mais tarde, e quando as crianças nascem, quando não desenvolvem síndromes cromossomiais, vão desenvolver síndromes mais profundas com respeito à sua mente, aos seus sentimentos. E assim, os escritórios e os consultórios de pediatras estão lotados e hoje não são poucas as crianças que fazem uso da chamada Ritalina, que é um medicamento para deixar, segundo eles, a criança mais calma, para dar à criança um pouco mais de foco. Todos esses assuntos têm algum grau de importância e relevância, mas todos vocês haverão de convir comigo de que se tratam de expressões humanistas que surgem no cenário do grande desafio de criar filhos em detrimento do instrumento da revelação bíblica. Estes conteúdos não transformam. Tudo pode piorar um pouco mais. Paul Tripp, que um pastor, ele e o seu irmão, Ted Tripp, são duas pessoas que escrevem muito na área da família, escrevem sobre casamento, escrevem sobre educação de filhos, e o Paul Tripp tem uma expressão dele, que está num livrinho Pastoreando o Coração da Criança, que é um outro título que eu aconselho a leitura dos pais. Pais cristãos deveriam se interessar melhor, não somente para com os conteúdos do Evangelho, mas também para os conteúdos de que pastores um pouco mais especializados e dedicados à área da família escrevem. E o Paul Tripp disse: tudo pode piorar um pouco. Observe o que ele disse: sua função como pai ou mãe tem extremo valor, porque Deus planejou que você fosse um instrumento essencial, coerente e fiel em suas mãos para o propósito de produzir em seus filhos o conhecimento de Deus e a submissão a Ele. Mas muitos cristãos, ao lerem uma frase como essa, especialmente esse pensamento que está aqui em vermelho, Deus planejou que você fosse um instrumento essencial, coerente e fiel em suas mãos. Como um pai e uma mãe pode ser um instrumento de graça para seus filhos, para conduzi-los ao centro da vontade de Deus e à experiência do exercício da fé cristã, se eles não forem antes afetados pelo Evangelho? Mas muitos cristãos perguntam: como? Como eu posso ser esse instrumento de graça? Como eu posso ser essa influência positiva, espiritual na vida de meus filhos? Para dizer essa verdade, esta série nasceu exatamente dessa enorme interrogativa: como é que eu posso?
Nós precisamos, em caráter preliminar, entender um detalhe. Nós somos uma raça caída. Não há em nós nenhuma habilidade pessoal. Quer seja eu, quer seja você, quer seja qualquer um. Quem leu ou quem viu uma breve biografia do Steve Jobs vai chegar à conclusão que você pode ser um gênio e ser completamente inapto na educação de seus filhos. Quem leu a biografia de Albert Einstein, talvez a mente mais brilhante de todos os tempos no mundo, pelo menos no campo da física, ele é incomparável. E, no entanto, nós já acessamos aqui na igreja pedaços da biografia de Albert Einstein e da sua relação com a sua esposa, uma relação tempestuosa e uma relação também de traição dele. Ele teve outras amantes fora da sua casa e do seu leito conjugal. O homem pode ter uma mente brilhante. Inteligência humana não tem nada a ver com queda. Inteligência humana é uma graça comum. É o Deus Todo-Poderoso não deixando a humanidade órfã, mas visitando essa humanidade com uma graça comum e dando a alguns filhos de Adão mentes brilhantes, como Albert Einstein na física, como Shakespeare na literatura. E nós vamos vendo que para fabricar um Machado de Assis, não é preciso transformação do Evangelho. Basta um homem olhar para si mesmo e dizer que ele não vai ser o que foram os seus antepassados, que ele vai ser uma pessoa diferente, aplicar-se à leitura, ao estudo, e vai galgar, com certeza, degraus importantes no contexto do conhecimento. Mas nós somos uma raça caída, não há em nós nenhuma habilidade para que nós possamos, com o uso da inteligência exclusivamente, fazer funcionar o nosso casamento, criar filhos no temor a Deus e debaixo da ordem divina, da orientação divina. É que nós podemos ser, e aliás a maioria de nós faz parte desse imenso conjunto de mentes medianas. É raro você encontrar um gênio da matemática, um gênio da literatura, um gênio da física, um gênio da medicina e da biologia. É raro, talvez 1 em 1 milhão. Então a maior parte de nós somos pessoas de conhecimento mediano, de inteligência mediana, e vamos nascer, viver e morrer assim. Mas que bom que Deus ocultou o Evangelho dos sábios e dos grandes maiorais deste mundo para revelá-lo aos pequeninos como nós. Que bom que Deus não nos deixou órfãos e fez o Evangelho brilhar diante dos nossos olhos. Que bom que pela graça de Deus, Deus mostrou o nosso estado decaído e desamparado como pecadores perdidos e nos convenceu da graça que há em Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender que nós precisamos do Evangelho para fazer o cenário das relações humanas funcionar, porque o pecado nos fez romper tanto com Deus, quanto com o próximo, quanto conosco mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, todos
se extraviaram. E a uma se fizeram o quê? A uma se fizeram o quê? Inúteis. Inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Essa é a nossa condição de pecadores, de filhos de Adão. Nós nascemos assim, inúteis. Se eu fizer uso da minha inteligência. É por isso que aquilo que a gente geralmente diz, eu educo o meu filho da minha maneira, pois a sua maneira é inútil. Eu tenho um casamento e um relacionamento com meu marido único. Pois é, se é confiado na sua inteligência e na sua habilidade pessoal, tudo isso é inútil. E não sou eu quem digo. Eu gostaria de poder ter tido essa revelação, porque Romanos é interpretado no campo da teologia como o quinto evangelho. Dada a revelação da graça de Deus que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Mas ele diz claramente, um filho de Adão, sem o evangelho, sem a graça de Deus, sem ser alcançado pelo evangelho, é inútil. É um ser humano inútil. Ele vai continuar dizendo, falando agora um pouco mais das nossas carências. Ele disse, todos pecaram e carecem do quê? Olha, é muito bom fazer um curso universitário. Aliás, todos os pais se preocupam em dar formação universitária aos seus filhos. Embora eu endosse isso, mas esse é um currículo que não prepara seu filho para a vida. É inútil. Observe como nós vivemos em lutas, em guerras, em escaramuças. Observem como é difícil andar em paz com todos. Que aliás a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Parece que nós somos inúteis, mas Deus exige de nós uma transformação tal que a gente consiga andar em paz com todos. Somos uma raça carente de uma glória divina. E se Deus não refletir a sua glória, nós seguiremos a vida na nossa inutilidade, sem conseguir fazer nada funcionar. E é aqui, exatamente nesse setor, que o Evangelho faz a diferença. O Evangelho nos supre de uma força que não é nossa. O Evangelho nos supre de uma condição que nós naturalmente não temos. E a gente chama isso, na teologia, de graça. Graça. É pela graça que nós somos iluminados pelo Evangelho. E uma vez iluminados pelo Evangelho, Deus faz de nós instrumentos de graça. Meios de graça para pregar o Evangelho a outras pessoas, de maneira que outras pessoas possam tomar conhecimento do Evangelho e serem supridos da glória de Deus e serem preenchidos na sua inutilidade para poderem andar pela fé. Toda a nossa carência é de uma glória que outro igual a nós não tem. É por isso que nós não sabemos fazer o nosso casamento funcionar.
É por isso que nós não conseguimos dar respostas às necessidades dos nossos filhos. É por isso. Isso não tem nada a ver em ser bonzinho, em ser legal, em ser compreensivo no ambiente familiar. O que isso tem a ver é que nós somos pecadores, vencidos pelo pecado. E precisamos encontrar um novo centro para a nossa vida. O problema que nós temos, gente, tomem atenção, o problema que temos que enfrentar na vida não é abordado nos livros de autoajuda. A faculdade de psicologia não pode te ajudar. E por quê? Porque eles acessam dados humanistas. Isso tem coisa legal, tem coisa que a gente ouve com uma redobrada atenção, mas o nosso grande problema, digamos que o problema humano, é o nosso pecado. E este só se resolve com o quê? Com sangue. Com sangue. Com efeito, disse o escritor aos Hebreus, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão. Eu, enquanto namorado da Lourdes e noivo, nós desmanchamos a nossa relação 5 vezes. Isso aconteceu no período em que nós não tínhamos tido acesso ao sangue. 5 vezes. Tudo era razão para nós discutirmos, dividirmos o coração. E teve uma vez que ela tirou a aliança de noivado do dedo, me entregou e disse, eu não quero mais. Mas pastor, a irmã Lourdes fez isso. Você não sabe o que um pecador é capaz de fazer. É capaz de jogar um partido desse fora. Sem derramamento de sangue não há remissão, até que você seja coberto pelo sangue de Jesus. Não há chance para você. Não há chance para você formar uma família cristã e nem ter um casamento que realmente funcione. Essa palavra remissão poderia ser substituída pela palavra perdão. Livramento da escravidão. Perdão de pecados. De modo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E é por isso que quando você lê o Velho Testamento tem a cor vermelha do sangue de touros, da chamada novilha vermelha. Lá no livro de Levítico e Números, que fala da novilha vermelha, uma novilha que era criada exatamente para esses rituais, os rituais de remissão, de perdão de pecados, onde o sumo sacerdote entrava com sangue de animais todos os anos, uma vez por ano. Esse rito era feito, portanto, só uma vez por ano. No Velho Testamento, você tinha algum acesso ao perdão. Imagina, acumular 1 ano de pecados. Eu não acumulo nenhum dia. Eu todos os dias passo na estação de pecado.
para revisitar meu coração. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Essa é a obra central do Evangelho. A obra da redenção. Porque o que nós precisamos não é de autoajuda, não é de bons conselhos. A sociedade precisa de redenção. Um novo presidente da República não vai resolver nossos problemas sociais. Por quê, pastor? Porque o que a sociedade precisa não é de novos políticos, ou de uma nova política. Nós não podemos colocar os olhos nas narrativas políticas e encontrar nelas a nossa saída. O que igreja e sociedade precisam é olhar para a cruz e entender que na cruz do Calvário foi feita uma obra de redenção que nos reconcilia com Deus. E só em Cristo nós podemos acessar a glória da qual somos carentes. Aquela carência da glória que você só encontrará, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em Jesus. Isso não é discurso de retórica religioso. Lembram-se como foi no Egito? Na noite da Páscoa, o Senhor vinha nos chamando a atenção desde lá, enquanto Israel ainda era um povo escravo no Egito, quando naquela noite da morte dos primogênitos, o sangue do cordeiro aplicado sobre as vergas das portas de cada casa, protegeu os primogênitos dos judeus da morte, que se espalhou por todo o Egito naquela noite, livrando as famílias do pranto e do lamento. Seu filho não precisa de um novo celular, de um tablet, de um novo curso, que a gente tanto se esforça. Alguns de nós talvez seja capaz de deixar de lado o sustento da causa do Evangelho para financiarmos altos cursos para os nossos filhos, imaginando que é isso que vai prepará-los para a vida. Quando Ele nos surpreende com sérios problemas depois que recebe o seu diploma, quando ele é diplomado, quando ele recebe um pedaço de papel de uma instituição de educação, dizendo para ele que ele é isso. E ele não consegue lidar com a vida. Não consegue. O sangue de Jesus é aplicado sobre cada pecador arrependido. A salvação é pessoal e não coletiva. Mas pecadores perdoados formam famílias e servem como meios de graça aos filhos que nascem, através do culto doméstico, da pregação do Evangelho aos pequenos, do ensino da palavra de Deus aos pequeninos. E você há de convir comigo, e isso sem nenhuma tentativa de trazer culpa ao seu coração, apenas de lhe trazer informação e lembrança das múltiplas vezes que eu já vos lembrei da importância de nós pregarmos o Evangelho aos nossos filhos e ensinarmos a palavra de Deus a eles. Os nossos filhos, na escola bíblica dominical, não recebem a instrução necessária para acessar a cruz.
eles precisam ser diariamente, eles precisam ser contextualizados ao Evangelho, chocados pelo Evangelho, chocados pela ideia de que são pecadores. O mesmo John MacArthur, no mesmo livro, Pais Sábios e Filhos Brilhantes, diz: reforma não é uma resposta para uma cultura como a nossa. Doutrinas da graça, para quem nunca ouviu o Evangelho, pode soar apenas como um artigo. Redenção é o que é necessário, diz o velho pastor, e isso ocorre no âmbito do indivíduo e não da sociedade. Eu prefiro a palavra pessoal. Isso ocorre no âmbito pessoal e não no da sociedade. Mas para ser fiel à nota, eu repeti o que ele escreveu. William Farley, um excelente escritor na área de família, pastor reformado norte-americano, que escreveu um glorioso livro que eu estou no meio da leitura, chamado Criando Filhos no Poder do Evangelho. Mas pastor, você já criou seus filhos, você está envolvido com essa literatura para quê? Para fazer uma indicação a vocês. William Farley disse: a cruz, contudo, não é o Evangelho completo. Verdade. O Evangelho é a encarnação do Filho de Deus, sua vida sem pecado, sua morte substitutiva, sua ressurreição corpórea e sua ascensão ao céu, de onde ele um dia voltará à terra em glória. A cruz, por sua vez, é o coração, é a alma do Evangelho. Eu me lembro com clareza o dia em que um garotinho de 8 para 9 anos e a sua irmãzinha de 6 anos de idade receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Foi numa noite de uma tempestade e eu lhes contava a história da crucificação. Eles foram tomados de um sentimento de arrependimento. Choravam convulsamente. E nós oramos juntos para que eles tivessem acesso à graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 crianças. Mas é importante fazer essa pergunta para todos vocês. Já estou terminando. Você já passou pela cruz? Que você já incorporou o maneirismo religioso evangélico? Eu sei. Quem de outro modo estaria aqui num domingo de manhã? Mas você já nasceu de novo realmente e teve seus pecados lavados pelo sangue de Jesus? E seu cônjuge? E seus filhos? Nós não estamos falando em ser um mestre em teologia para ensinar o Evangelho. Nós estamos falando em você ter sido afetado pelo Evangelho. Estudos têm feito no sentido da conversão de nossos filhos e mostram que a melhor época para você ganhá-los para Jesus é na infância. Começam depois a viver as transformações físicas e a bomba hormonal da adolescência. E depois que entram na universidade, estudos norte-americanos sérios foram feitos e dizem que 8 a 10 jovens cristãos que entram e acessam as universidades americanas perdem a fé
no primeiro discurso ateísta que ouvem de seus professores, especialmente nos cursos na área da filosofia, da história. Mas estas são as perguntas fundamentais para termos famílias centradas no Evangelho. Mas deixa eu te mostrar, biblicamente, onde está o grande problema. O grande problema está aqui. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Nós precisamos definitivamente pararmos com esse lidar mitológico com a figura do diabo. Vê diabo em tudo, mas é um gravíssimo erro não ver o diabo por trás da cegueira espiritual nossa e de nossos filhos para com o Evangelho. É uma luta espiritual. É o Deus deste século que cega o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a glória de Cristo. E quanto mais cedo eles forem expostos ao Evangelho, e quanto mais cedo nós, como instrumentos da graça divina para os nossos filhos, mostrarmos a glória do Evangelho, mais facilmente, mais rapidamente, eles poderão ou não. É verdade, poderão ou não interpretar o Evangelho, especialmente se virem nas nossas vidas as contradições. Se observarem no nosso dia a dia as contradições do Evangelho. É por isso que a Bíblia adverte, primeiramente, contra o jugo desigual. Porque se os dois não forem afetados pelo Evangelho, os filhos certamente não serão. E se você tiver uma postura rasa para com o Evangelho, de modo que o Evangelho seja uma palavra ouvida somente aos domingos na igreja, então a próxima geração ficará órfã da cruz, órfã da mensagem de Jesus. O mundo já acredita num Jesus pagão, que não manda ninguém para o inferno, que o importante é o amor, e por conta desse amor, a sustentação de inúmeros relacionamentos que nada tem a ver com as Escrituras. E é por isso, então, que a Bíblia adverte que, primeiramente, você case com alguém que esteja em Cristo. Porque todo esforço para se tentar fazer um não convertido viver o Evangelho é nulo. Tudo só parecerá preceitos morais a ele, nada mais. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. É outra pesquisa norte-americana da qual eu tomei conhecimento. Foi feita uma pesquisa entre as igrejas evangélicas ao redor dos Estados Unidos da América e perguntou exatamente isso aos jovens e adolescentes. O que você acha que é o Evangelho? A vida cristã. É você se relacionar só com cristãos. É você não fazer isso. Não fazer coisa errada, ser um bom cidadão, um homem de bem. Não. O Evangelho é a única realidade que te livra da morte. O Evangelho é aquilo que o transforma num pecador perdido, que morrerá eternamente sem Deus e sem Cristo,
para um salvo em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma família centrada no Evangelho tem a obra redentora da cruz no centro da sala. Todo dia a gente fala da cruz, a gente fala de Jesus. Todo dia a gente fala daquele momento do Calvário, de Jesus ter sido trocado por Barrabás, de Jesus ter sido trocado pelo fora da lei, de Jesus ter sido trocado pelo chamado anomia, que é aquela postura antilegalista, anti-lei, onde as coisas pertinentes ao reino dos céus não obedecem a normas legitimamente declaradas na palavra de Deus. Para que você contemple a graça, você precisa ser conscientizado da lei, do que Deus não se agrada. Famílias centradas no Evangelho são famílias que têm o sacrifício de Jesus plantado ali. Finalmente, minhas últimas palavras. Passar pela cruz é o primeiro e fundamental estágio para se viver uma vida centrada no Evangelho. Alguns chamam isso de encontro com Jesus e outros chamam isso de novo nascimento. É quando acontece o arrependimento e a lavagem do sangue de Cristo. Jovens, vocês só podem fugir da ira vindoura se forem cobertos pelo sangue do Cordeiro. Pais, vocês só podem fugir da ira vindoura se vocês forem cobertos com o sangue do Cordeiro. Sendo justificados, disse o apóstolo Paulo em Romanos, a minha citação final, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mediante a redenção, a libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. E esse resgate e esse pagamento foi feito na cruz em seu favor. Primeiro passo para que a gente tenha uma família centrada no Evangelho é ter sido afetado pelo Evangelho. Porque aquele que foi afetado no Evangelho é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu agradeço pelas suas orações, pela comoção que você sentiu quando me viu passando mal. Mas mais do que isso, que você dê ouvidos à mensagem desse velho pastor. Vai ficando cada dia mais velho, como você. Mas essa é a mensagem central do Evangelho de Jesus. E a gente precisa ter certeza que os nossos filhos passaram pela cruz. Amém, irmãos? Recline sua cabeça. Vamos orar.